Olá, amigos e amigas do Atividade, há 26 anos no ar, ao vivo sempre para a televisão do Rio Grande do Sul. Você está aqui na RDC TV, e que abrange mais de 511 mil pontos de net em todo o estado. Um grande abraço aos nossos telespectadores, aqueles que já são telespectadores fiéis ao Atividade nesses 26 anos de vida completados agora em 2019. Nós estamos aqui, são 19 horas em ponto em Porto Alegre, horário brasileiro de verão. A temperatura 28 graus centígrados. Eu me lembro que na semana passada nós abrimos o programa aqui com 32 graus centígrados. Veio temporal aí e tal, e a temperatura está um pouco mais amena, mas de qualquer maneira faz muito calor em Porto Alegre. E o pior ainda é que a umidade relativa do ar é de 80%, nós estamos respirando água. Isso é um problema muito sério, sobretudo para as questões respiratórias, que atinge muito mais gravemente idosos e crianças. RDC TV, ao vivo 24 horas, www.rdctv.com.br, no YouTube, RDC TV Digital, Facebook e Instagram. Estamos nesta segunda-feira, 7 de janeiro, o ano está começando praticamente, a dupla Grenal esteve aí já em atividade, muitas novidades, mas eu quero, em primeiro lugar, que é praxe deste âncora, apresentar os integrantes da bancada que estarão conosco nesta noite, essa bancada qualificada aqui, que foi composta pelo titular, diretor, o âncora-chefe aqui do Atividade, José Silvas. Sérgio Piroto, e aí, meu mestre amigo? Prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu, estimado, querido Silvio, salve, salve. Agora, uma observação, quando o José Silva não está aqui, tu dá uma puxadinha, né? Eu fiquei até com ciúme agora. Como uma puxadinha? Sim, diretor, salve, salve, José Silva. Ele não é diretor? Mas Não, mas tá bom, mas... nosso âncora? Mas merece, ele está fazendo mas 26 anos. Pois é, mas mas... que ciúme, né? Que ciúme. É ciúme, é. O Silva, tu deve estar... Claro que eu sou ciumento, e o Silva deve estar ruborizado lá com esses elogios rasgados aí do âncora ad hoc. Eu te pergunto uma coisa, qual é o programa aqui de Porto Alegre que está há 26 anos no ar? Não tem nenhum outro. Nenhum. Então o José Silvas é um pioneiro nisso. E eu me lembro, e o Silvas tem, claro que ele merece o respeito de todos nós, mas eu conheço o Silvas há muitos anos. Nós trabalhamos muito no Jornal do Comércio, o Silvas foi um cara sempre determinado e um camarada que sabe o que ele quer, tem essa visão empresarial da coisa, tem a visão jornalística, e por isso que esse programa de 26 anos, e por isso que nós devemos homenagear sempre pessoas como ele. Ah, não, então tá justificado. Justificado, tá certo? Tá Obrigado certo. pela tua presença aqui. Ó. Aliás, hoje nós estamos aqui 2 só, né? Conta 3, né, Tchê? É. 3 colorados. Em minoria. Aqui, nós estamos em Mas minoria. mas tu tá bem à tua esquerda ali, tu tá bem cercado com a economista, né? A pessoa maravilhosa. Nós sabe que os opostos se atraem, nós estamos... Pronto. Tá, hoje ele tá veio querendo pra bagunçar, né? Eu quero briga hoje. Bom, Valdir Brinquese, prazer em tê-lo aqui novamente. Prazer é meu, prazer estar fazer parte dessa bancada qualificadíssima aí do Acontece. Da qual qualificadíssima inclui muito a tua contribuição. Oscar Algair, prazer em tê-lo aqui, está aqui do meu lado. Silvio, um Saudades prazer da vida, estar né? ao lado direito do âncora aí. Que beleza. Muito legal estar de volta também, iniciando mais um ano aí. Depois de umas férias, né? Deu uma descansada e tal. Como todo mundo, né? Mas certo. o homem disse que agora a coisa tem que investir no trabalho, então eu voltei mais cedo para dar as férias. A única coisa que tem que investir também contra a justiça do trabalho, né? No trabalho é a justiça do trabalho. Isso é um assunto que nós vamos debater também aqui, como é praxe aqui do Atividade, debater os principais temas que estão envolvendo a sociedade gaúcha, porto-alegrense e brasileira. Simone Magalhães, também prazer em tê-la aqui, minha economista. Boa noite, colega economista. Tudo bem? E o Tony bem. Blair? Tony Blair tá lá descansando em casa. Eu quero fazer uma pergunta. O Tony Blair já foi na Cobase? Já, óbvio. Ah, tá certo. Porque quem não levou o seu cão, o seu cachorrinho, seu cachorro na Cobase está boicotando o animal. Você precisa ir lá porque coisas maravilhosas na Cobase. Tu gosta de cachorro? Tem cachorro? Cara, não é que eu gosto de cachorro, mas eu sou tutor de alguns cachorros, né? Por exemplo, meu filho está de férias, eu estou com a... Tem um hotel, Tutor, né? eu gostei. Ele tem um hotel para cachorro, até a família ele envolve nisso aí. Bom, mas é isso, e a Cobase é o lugar certo. A Cobase é o lugar certo. Eu fui lá na Cobase aqui do Praia de Bela, realmente, olha, é um lugar fantástico, maravilhoso. Vale uma visita, né? Vale uma visita à Cobase. Bom, o praxe aqui deste programa, nos seus 26 anos de existência, é começar pelo esporte. E nós vemos aí que já no fim da semana passada, a dupla Grenal voltou à atividade e tem muitas novidades. Peroto, tu como representante dos gremistas aqui, o que tu está achando das novidades do Grêmio? Diga-se de passagem, da maior torcida do Rio Grande, né? Maior e melhor. Maior e melhor. Isso é bom que fique registrado. E olha que eu estou ocupando o lugar aqui do Bernardoni, né? Tem que aproveitar hoje, que ele não está aí.
Mas veio um inimigo bom na trincheira aí, que é o Algair, ele não é fácil. Esse é forte. Não seja muito enfático na tua fala, né? Porque o Renato já abalou o coração, né? Abalou o coração. Abale mais o Renato. É que o Renato é uma pessoa extremada, todo gremista é extremado, é muita paixão, muito amor, muita emoção com os títulos, né? Esse ano que foi um ano bom, um ano ruim, mesmo assim tivemos 2 títulos. Mas sabe, Silvio, eu já disse aqui, repito, nesse período é um período chato. Eu gosto muito do futebol. Eu sou um torcedor participante do Grêmio, eu gosto do futebol, né? E nessa entre-safra aqui a gente não tem muita coisa para comentar. E a especulação, né? A gente fica um pouco ansioso com as contratações e elas não vêm. E nós temos que compreender os dirigentes que as coisas não estão fáceis. Você pega um jogador que tem uma qualidade para entrar no time do Grêmio, ou do Inter também, e já vestiu uma das camisas titulares, aí começa a falar de 500 mil de salário, para começar. E sem falar em 2, 3 milhões de reais um empréstimo por um ano. É difícil, né? Então, Thiago Neves está lá, né? Assinou, renovou o contrato com o Cruzeiro, que fique lá, um jogador com quase 40 anos aí, ou 40, mais de 40 anos, cogitaram de trocar pelo Luan, deixa o Luan aí, puxa a orelha dele, se ele tem algum problema extracampo, puxa a orelha, faz ele ficar ali. Foi o melhor jogador da Libertadores do ano passado, o time do Grêmio está bem, com mais alguns ajustes, vai bem. E não tem que fazer loucuras. Agora, o linguajar gaúcho aqui, Simone, o Felipe Viseu já está se fresqueando para vir para cá, já está querendo um valor exorbitante de salário, deixa ele lá onde ele está, fica, ele quer voltar para o Brasil, ou então alguém que cometa loucura. Eu acho que tanto o Inter quanto o Grêmio não estão querendo cometer loucura, estão com os pés no chão e conforme seus orçamentos, eu acho que estão organizando boas equipes. Aliás, tanto o Inter quanto o Grêmio, sempre quando eles apostaram em jogadores não tão caros assim, vindos de fora, deram resultado. Então, só teve grandes equipes, o Grêmio também. Então, acho que esse é o caminho interessante, Valdir. Pois é, tiveram que recolher as caixas de som lá, né, da vinda do Thiago Neves. Começou. Tudo pronto e tal, caixas 3 contra 2, instaladas. E, bom, agora não presta, Thiago Neves, virou velho, ancião, mora no asilo, tudo bem, né? Mas, assim, eu concordo, né? O Peroto falou, Internacional e Grêmio estão aparentemente fazendo negócios aí dentro de uma realidade dos clubes neste momento, tá? Não estão afeitos a fazer investimentos acima da sua capacidade. O Grêmio, nesse momento, na minha avaliação, conta com uma condição melhor para realizar investimentos, para montar um time, digamos assim, mais qualificado, mas tem um presidente ali que é muito consciente, né, que está vendo o futuro do Grêmio. O Grêmio vai recolher os resultados dessa gestão aí do Romildo Bolzano nos próximos anos. Tá? O Internacional também tentando fazer negócios aí dentro, agindo com inteligência e com perspicácia, fazer troca-troca, né? Parece que vem o Lindoso lá do Botafogo, né? Deve chegar nos próximos dias. Trouxe aí o Parede, que é uma incógnita, né? É um bom jogador, eu vi jogar no Curitiba ele jogou, bom jogador. Pouca gente viu. Eu vi. Mas eu acredito na capacidade, na condição dos olheiros do Internacional. O ano passado conseguiram fazer bons negócios. Esse ano estão repetindo a mesma fórmula, sem trazer jogadores que lotem o aeroporto. Trouxeram agora o Rafael Sobis, terceira vez que ele vem para o Internacional, né? Até para fazer acho que mais um carinho na torcida do que qualquer outra coisa. Né? Agora, a comparação que eu tenho dito para os torcedores do Internacional em relação ao Rafael Sobis é o seguinte: bom, o Rafael Sobis vem para ocupar o lugar do Rossi. E o Rafael Sobis é muito mais jogador que o Rossi. Então, é um ganho. Acho que o Rafael Sobis ainda tem mais, pelo menos um ano, né, para tirar alguma coisa dele. Aliás, um telespectador aqui, obrigado pela atenção e pela audiência, está dizendo que tu falou em Thiago Neves, né, que está ancião e tal, que ele não deve... falou foi o Peroto, que está velho. Velho e tal, diz que ele não deve vir nem para a Arena e nem para o time lá do Beira Rio, da Padre Cacique, mas para o Padre Cacique. O asilo Padre Cacique. O pessoal Não, pessoal, era brincadeira, né, tio? Doutor Oscar Algai, prazer em tê-lo aqui no programa, é sempre interessante a sua presença aqui, nosso grande engenheiro, um projeto maravilhoso, depois nós vamos até ver o que está acontecendo por aí na área de construção civil. E aí, Algai, como é que está o teu time? Diz que o Bernardone diz que está entusiasmado com o Internacional, verdade?
Não sei de onde é que o Bernardão tirou essa informação aí. Fake. É fake do Bernardão. Mas esse período é isso aí, muita especulação, algumas confirmações. E o que acontece? Por exemplo, o Sobis, eu não me motivo muito com a vida dele, porque ele já não vinha bem nos últimos clubes. E quando ele foi para jogar no México, que até foi importante na desclassificação do Internacional, naquela Libertadores, ele já foi meio que para encerrar a carreira. Daí ainda voltou, teve uma sobrevida no Cruzeiro, que passou meio em branco, né? E agora vamos ver no Internacional o que acontece. Mas os clubes, realmente, o Internacional não tem recursos para fazer mais do que está fazendo. E o Grêmio, com a venda do Arthur, teria melhores condições, mas como falou o Valdir, o presidente do Grêmio, ele não é um aventureiro, é um cara que tem muita experiência, né? Agora também o Renato, que já citou, fez uma pequena cirurgia aí, né? Quando deram a opção para ele, se ele queria que uma transfusão com sangue azul ou vermelho, ele optou pelo vermelho. Eu não entendi essa aí. Ele não tinha muita opção na hora, né? Mas é que é o sangue original dele. Foi ele colorado, né? Ele é. A início Esse é o dele pior ministro, né? Aquele que foi colorado. Silvio, como é graciosa Tem um vermelho na essa alma. bancada colorada. Na verdade, a gurizada começa aqui, pelo ó, Inter, depois... Mas ele tem razão, o situação- Renato era colorado quando era criancinha, depois ele criou o juízo, começou a pensar em O Algar começou bem, ele devia fazer gracinha. Não, agora escorregou aqui na maionese desse dia, né? Mas, Até Silvas, o Algar, a verdade é o seguinte... Silvio, desculpe, Claro. Silvinho. A verdade é o seguinte, com esses dois elencos que estão se formando em Grêmio e Inter, a esperança de Libertadores pode esquecer. É participação. Tu acha que não? Não, nenhuma chance. Mas o Grêmio não chegou lá quase também com... Mas tinha um time do elenco Grêmio? bem melhor, um time bem Não, mais... mas o que mudou? Até é interessante, acho que, sei que não vamos nos estender muito no esporte, mas o que mudou? Saiu o Arthur Groy. e o Groy. Mas o Arthur já tinha saído antes, né? Lateral direito. Quem que saiu? Arthur, Lateral Groy, direito. Não, Bressan fala Cruzeiro. saiu também. O Bressan parece que saiu também. Olha, o Bressan que me preocupa, agora o resto não faz falta. Os colorados não esquecem do Bressan, né? Chico? Então foi uma perda muito grande na zaga. Ah, mas o Groy também não faz falta. Como é que é o nome do lateral direito? Eu, Foi pro sabe que eu Cruzeiro. nunca achei que o goleiro tem que ser a Edilson. salvação. Edilson Mas já vocês tinha estão saído no desesperados atrás de um goleiro. Saiu no início do ano. Ah, mas já. lá atrás. Não, o Grêmio poderia ter ido para as finais da Libertadores, não fosse o VAR, né? Com o time praticamente o que está aí, acrescido do Montoya, né? Agora vem um lateral esquerdo. Esse talvez- Viseu parece que vem, pode ser. Esse é bom jogador. É, mas eu vi Esse é agora bom no rádio que jogador. ele está quase Isso acertado aí. com o Grêmio. Né? Esse é bom jogador. Mas o André era bom jogador também, até vir, né? É, isso aí. Eu estava vendo o pessoal reclamar do Cruzeiro, e o Cruzeiro, quando tirou o Edilson do Grêmio, foi uma questão de procurar primeiro o jogador, acertar salário alto, o dobro do que ele ganhava no Grêmio, e ele foi assediado e levaram para o Cruzeiro. Agora o Cruzeiro está se queixando que o Flamengo está assediando é a mesma coisa. o Arrascaeta e ofereceu 3 vezes mais. Né? O cara ganha 500, ofereceram 1,5 milhão. A banca paga e recebe. E aí o Cruzeiro agora está representando contra o Flamengo na FIFA e tudo, por uma questão que ele, o ano passado, repetiu. É o que falta para os clubes de futebol, depois eles reclamam da CBF, né? Que é calendário e tal, porque eles não se unem. Não falta Eles união, acabam né? furando. Simone Magalhães, tu estás entusiasmada com o Internacional, não? Vendo Entusiasmada. assim, teu semblante é de um grande entusiasmo. Não, entusiasmada não, né, Silvio? Mas assim, eu tô confiante. Eu acho que o Inter não tá fazendo nenhum delírio de colocar um dinheiro que não tem em algum jogador. E vamos ver, né? Vamos ver o que acontece esse Vamos ano. ver o que acontece então, tá Nós certo. temos 4 competições, né? Agora, Assim Silvio, como vocês. Os cariocas são muito gozadores, né? Brincalhões e tal. E diz que essa cirurgia do Renato tem nome, né? Bressan. Aliás, não, Diz que a causa do problema nós cardíaco... gremistas sabemos. Aliás, Tem nome. o Peroto já deu uma pista, que é isso aí. O que aconteceu com o Renato? O Renato está há quantos anos no Grêmio? 3 anos. 3 temporadas, vai ainda agora. Campeonato, campeão, Libertadores, final. É muito campeonato, é muito. Muita emoção. Cheirando o título, ganhando o título, isso causa um problema emocional. Não há camarada que não. Mesmo o Renato, sendo atleta e tal, não tem como. Se fosse é isso, o Abel muita teria pressão morrido. num grande time como o Grêmio que sempre disputa lá em cima. Esse é o problema. Se fosse isso, o Abel teria morrido. Quem é o Abel? Abel Braga. Campeão Bom, mundial. pessoal, nós estamos aqui na RDC TV para todo o Rio Grande do Sul, programa Atividade, 26 anos no ar.
Sucos Petri, hoje homenageando a representante feminina da bancada, Simone Magalhães, Sucos Petri de laranja, que ela gosta. Sua sede pede melhor, Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e de açúcar. Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidros temperados e laminados, vidros duplos, termoacústicos, reflectivos, curvos ou planos. Vidrobox, vidros gerais, telefone é 3302-4343. Aliás, o vidro desempenha um papel importante hoje na construção civil, né, o Agaia? Olha, fundamental, né? O vidro é um dos primeiros produtos manufaturados na construção civil do mundo, né? Uhum. Mas o vidro é importante porque ele teve uma tecnologia. E a Vidrobox domina essas tecnologias perfeitamente. Que beleza. Desde 71. Bom, o Centro de Integração Escola e Empresa do Rio Grande do Sul é um mundo de oportunidades para mudar a sua vida. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos nossos jovens, sedentos, claro, de oportunidades, sobretudo no mercado de trabalho competitivo, que os jovens precisam estar absolutamente qualificados para ter acesso a essas oportunidades, para fazer aquilo que se chama de mobilidade social. Eu sempre digo, né? O jovem, eu tenho meus filhos, tenho meus netos, eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu, que meus netos sejam melhores que meus filhos. Ou seja, a geração vai se sucedendo e este processo de mobilidade social que é importante para uma economia se desenvolver. Vamos a esta mensagem do Centro de Integração Escola e Empresa do Rio Grande do Sul. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Pessoal, também Cindy Lojas Porto Alegre faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Eu me lembro Cindy Lojas na década de 70, quando eu começou pequenininho e tal, né? A visão daqueles homens que eram visionários, né? Que foram os primeiros a desenvolver e tornar o Cindy Lojas o que ele é hoje. Uma instituição que, os seus associados, aqueles que estão lá acreditando no Cindy Lojas, ela estabelece uma certa parceria muito importante no desenvolvimento de cada um dos parceiros. Na área do gerenciamento, na área do foco, na área da boa gestão, o Cindy Lojas sempre é o parceiro de todos os seus associados. Portanto, se você não é associado, associe-se no Cindy Lojas. Bom, nós estamos na época de muitas viagens, o pessoal volta da praia, vai para a praia, agora que no fim de semana, sexta-feira, todo mundo vai para lá, volta no domingo, todo mundo vem para cá e tal. E esse é o balançar todo de quem mora em Porto Alegre, no interior do estado, para o litoral, nesta época de veraneio. E o Detran RS tem uma mensagem muito importante, porque, olha, apesar de todas as campanhas e tudo aquilo que a mídia tenta passar para vocês, tem acontecido muito acidente, o pessoal está bebendo, está dirigindo bêbado, está fazendo acidente, provocando acidente, mortes. Quer dizer, é muito desrespeito. Então, vamos cuidar, pessoal, vamos cumprir, vamos ter consciência dessas mensagens, introjetar em cada um de nós e fazer na prática este ato assim, de responsabilização no trânsito. Vamos acompanhar esta mensagem do Detran do Rio Grande do Sul. Essa é a mensagem do Detran RS importante, né, neste momento que nós vivemos. Bom, nós temos aí muitos assuntos, naturalmente, aqui hoje pela primeira vez o Oscar,
o Valdir já esteve aqui, o Perotto também já esteve, acho que depois da posse do Bolsonaro, né? Já. A Simone também. Mas, de qualquer maneira, claro que ainda continua reverberando toda essa questão da posse, primeiras medidas. Por exemplo, quero colocar em debate aqui, conversar com o Algair em primeiro lugar, para ver essa impressão dele como empresário sobre o novo governo. Mas eu tenho acompanhado a mídia, viu, Perotto, a mídia nacional, como tem má vontade com o Bolsonaro ainda, principalmente a Rede Globo. Hoje, por exemplo, um apresentador da Globo dizia assim, puxa vida, que barbaridade esse governo. Já nos primeiros dias do governo está toda essa atrapalhada. Sim, mas Ouvi é por isso no rádio hoje, mas é de por manhã. isso que está assim, primeiros dias. Não dá para entender esses caras que quando a ideologia ela toma conta da coisa, é complicado. É uma hemiplegia mental desses caras. Por exemplo, assim, por que os clubes de futebol têm pré-temporada? Para se harmonizar, para chegar lá, para o tempo estar harmonioso. E o governo também é assim, não é verdade? Oscar Algair, como é que está a tua impressão sobre o novo governo? Olha, Silvas, o que eu vou dizer? Tudo que é novo tem que ter um tempo, né? A gente recém saiu do bloco de futebol. Um jogador que venha de fora para jogar no clube do Brasil, ele leva um tempo de adaptação. E é uma equipe nova, uma equipe que está se conhecendo, né? Mas algumas coisas poderiam ajudar nesse processo para que não desse, e o Bolsonaro como soldado sabe o que eu estou dizendo aí, tem um jargão militar, sou militar da reserva, que diz que soldado não dá sopa na crista. O que é a sopa na crista? Soldado em batalha não fica no topo do morro, porque lá ele pode ser visto e alvejado, né? Então tem isso, não se dá sopa na crista. E ele está dando muita sopa na crista, porque ele não conseguiu deixar de ser deputado ainda. Ele não assumiu como chefe de Estado, né? No meu entender, ele deveria ser blindado nesse momento. Preservar, inclusive. Ele não precisa, a cada troca de comando, dar uma coletiva. E nessa coletiva, às vezes, ele, no intuito de atender os jornalistas, ele antecipa algumas coisas que não é bom nem para ele, nem para a própria equipe. Ele passa por cima de alguns elementos que deveriam estar dando essa notícia ou não, né? Então, isso ajudaria muito, ou seja, blindar ele. Ele faz o que um presidente faz, participa dos atos, ele determina a diretriz do governo dele, ele cobra, faz as cobranças, ele faz as reuniões ministeriais, mas ele não precisa estar falando de economia, ele não precisa estar falando de educação, ele não precisa falar de segurança pública, ele passou essa fase. Aliás, eu acho que até ele também se elegeu por não falar disso aí, por se preservar de debate e outra coisa, né? Então agora não tem por que ele voltar para começar a abrir flancos, que é o que a imprensa quer. Tu é homem de imprensa, tu sabe. O avião que decola e posa com tranquilidade não é notícia, né? Isso, ainda mais com a má vontade da mídia, que ele sabe que existe, né? O que está faltando para ele, eu acho que tu concorda, é um assessor de imprensa que possa assumir essas coisas e diga, não, isso aqui tu não aparece, aqui vai, né? Ou ele mesmo, olha, essa pergunta é de economia, vamos perguntar para o ministro, né? Valdir Bronquese. Eu acho até, indo na linha aí do que o Algair disse, mas existe uma situação nessa eleição talvez diferente de todas as outras, tá? Há uma expectativa gigantesca em cima desse novo governo e daquilo que esse novo governo pode fazer, tá? Essa última eleição, ela quase que estabeleceu um campeonato entre dois times, né? Tá? Onde um lado houve quase que uma fanatização em grande parte dos eleitores, né? E agora tem parte torcendo para dar certo, uma parte torcendo para dar errado, né? E não se dando conta do seguinte, quer dizer, se der errado, não dá errado para o Bolsonaro, se der errado, dá errado para todos nós. Sim. Se der errado, dá errado para o Brasil. Não tem uma segunda chance, né? Não tem. Não teremos, né? Então, assim, quer dizer, a situação do país ainda é uma situação difícil. Eu concordo, parece que hoje houve um encontro entre Bolsonaro e Paulo Guedes para alinhar justamente essa questão das informações que saem de dentro lá do Planalto. Em relação à pré-temporada, Silvio, é necessário dizer que houve um trabalho de alguns meses aí pós-eleição, um mês e pouco aí da equipe de transição, tá? E desde lá de trás da campanha já se falava nessa dificuldade do Bolsonaro em se comunicar bem, tá? Então, acho que pode ser uma questão de ajuste, desde que ele esteja pronto, preparado para
se dar conta de que isso está acontecendo e se organizar, né? Como aconteceu essa reunião hoje aí com o Paulo Guedes, que eu acho que foi fundamental, ele deu 2 notícias que tiveram que ser desmentidas imediatamente, né? Pela equipe econômica, o que eu acho que é muito ruim, porque o mercado também está um pouco inseguro. Com certeza. Isso é importante. Então, assim, quer dizer, esse governo tem que passar segurança para o mercado, esse governo tem que passar consistência nas informações, esse governo tem que passar a ideia de que ele tem uma diretriz definida. E essas informações e desinformações não agregam nada a isso. Depois tem uma coisa, antes do Perotto, viu, Perotto, que é interessante o seguinte, ó, que a mídia, sabendo que o Bolsonaro é um camarada que gosta de falar e tal, então a mídia explora exatamente isso, porque ela quer exatamente ver a questão dos conflitos, criar conflitos no governo. Esse é um problema sério. Não, e sabe que ele reage mal Sim, a reage. algumas perguntas. Exatamente. Né? Então, Ele, isso ele ainda tem faca na bota. Exatamente. E aí, Perotto? Então, Silvio, eu endosso, eu vejo da mesma forma como meus colegas que me antecederam viram a questão da preservação do presidente e não dar tanta entrevista, não se expor tanto. Mas isso eu já achava com o Temer, eu não aguentava mais a cara do Temer na televisão, porque ele é tanto lá que enchia o saco, desculpa a expressão. Não dá um presidente do país, um governador também, ele precisa se preservar. Até porque o Bolsonaro está com um timaço. Ele tem lá os craques em cada posição, já fazendo milação com o futebol. Está cheio de craque. Então, deixa que os craques joguem nas suas posições e se preserve. Não porque ele não é bom de discurso. A ex-presidente Dilma também é péssima de discurso. O Lula só fazia proselitismo e até que fez um primeiro mandato bom. A gente quer que as questões essenciais do país funcionem bem e evitar esse desgaste. Conforme tu já disseste, que todas as revelações do presidente repercutem em tudo, na bolsa, na economia, na política em geral, nas relações internacionais. Né? Tu dá uma declaração aqui, já a bolsa sobe ou a bolsa cai. Então, esse cuidado é preciso ter. A questão da preservação. Mas eu ainda, apesar disso tudo, eu fico com a observação inicial do Silvio, que o importante é a essência. E a gente vê que há uma coerência gigantesca do discurso em campanha com o que ele está fazendo agora, com o que ele está se pronunciando agora, toda a sua equipe. É a mesma linha. Quer dizer, o povo votou numa proposta nova para justamente mudar. Então nós estamos assim, Silvio, mais de quase 30 anos em uma linha socialista de governo, e independentemente de ideologia, numa linha em que o Estado ele é inchado, ele é coberto, só a Casa Civil foi anunciado pelo Onix, e 20 mil cargos pelo Brasil, 20 mil cargos em comissão. Esse é um absurdo, é uma loucura. Imaginem vocês, 20 mil pessoas nomeadas para aparelhar o Estado, com um aparelhamento ideológico, político, e que depois, para você tirar, precisa uma geração, precisa 10 anos, uma década. Não tirar por tirar, mas porque a ideologia, a linha de ação hoje é diferente. Hoje o governo fala, Silvio, em pacto federativo, em levar para estados e municípios mais força, mais poder. Portanto, racionaliza a máquina. Hoje se fala numa reforma tributária. Então, todas as tendências é para enxugar a máquina, economizar e diminuir coisas. E para encerrar, falar em diminuir, só lá no Palácio Planalto, num canetaço, o Nick Lorenzoni exonerou mais de 300 criaturas que estavam lá. E aí a mídia também, que não fazia com Lula, não fazia com Dilma, teve má vontade e já repercute. Qualquer pé de galinha faz uma sopa, exagera nos comentários. E tinha que fazer o quê? Hoje o ministro Padilha, eu vi uma entrevista dele, ex-ministro Padilha, disse, não, eu exonerei muita gente. Que eu ia nas redes sociais e eles estavam detonando a nossa linha de governo. Claro. Então essas pessoas não podem ser cargo de confiança, porque não se tem confiança nelas. Agora, você fica sem 300 assessores nomeados. Vai ter que no andar da carroça as coisas, as melancias se ajeitarem. E com o tempo as coisas vão andar bem. Até porque cargo de confiança era de confiança do outro governo, não é desse. E tu falasse em trabalhador, funcionário público, na verdade eram militantes. Simone Magalhães. Não só os cargos do Onix, como o Paulo Guedes já anunciou que a Fazenda tem 3.100, falamos isso aqui semana passada. Cargo de confiança? 3.100 só na Fazenda. Meu Deus. E aí a gente ficou pensando, poxa, o prédio da... E os concursados, né? Não, Porque... não são os efetivos, só de não, confiança. só CCs. 3 mil. 3.100. A Casa Civil, É. eu não sei se a Casa Civil ainda está aí, eu conheço o Palácio Planalto, são 4 andares.
A Casa Civil ficava no 3º andar. Mas não tinha nem um andar inteiro, era um pedaço? Sim, não tem acomodação para 100 pessoas lá. Tinha 320. Os números, assim, impressionam bastante, né? Nós, como economistas, a gente adora números, né? Mas, assim, a gente está ficando um pouco impressionada com os números que essa nova gestão do Estado tem mostrado. 3.100 cargos em comissão, né? Só na Secretaria da Fazenda, fora os funcionários concursados, mais de 300 na Casa Civil, e por aí vai. 20 mil no Brasil, segundo o Nix. Não se sabe ainda, né? Porque, tipo assim, as caixas pretas estão sendo abertas aos poucos, né? Hoje, nós já vimos mais alguns dados, né, que o Paulo Guedes, que todos os dias nós estamos recebendo enxurradas de informações que nós nem imaginávamos que existiam. Paulo Guedes hoje deu uma entrevista falando que o BNDES, que é a próxima caixa preta que vai ser aberta, que eu estou esperando ansiosamente por isso, 260 bilhões é o valor que o BNDES deve para o Estado, para o Tesouro. Existiu um acordo de cavalheiros de pagar 26 bi por ano. Paulo Guedes disse assim, não, já olhei, tem condição de devolver 100 bi esse ano, eu quero 100 bi esse ano. E mais, as empresas que o BNDES comprou, né, porque o BNDES é sócio de muitas empresas, isso é um absurdo, é um Banco Nacional de Desenvolvimento para empresas nacionais, ele tem empresas fora do país. Vão fazer o BNDES vender essas empresas, que é outra maravilha, vão entrar mais recursos para o BNDES, e mais, bancos como Caixa Federal, Banco do Brasil, que são bancos públicos federais que hoje estão na ponta do ranking dos maiores lucros, das empresas mais lucrativas do Brasil, são os bancos. E a Caixa, o Banco do Brasil é o 3º e a Caixa é a 4ª ou 5ª. Ele também falou, não, esses bancos não podem ficar financiando milionários, tendo lucros exorbitantes. Bancos federais têm que ser voltados para aquele público que não consegue ter acesso aos benefícios que os grandes empresários têm em empresas, em bancos grandes, de grande volume. Porque a Caixa Federal, né, não sei se o pessoal sabe, mas a Caixa Federal ela foi criada para a pessoa que ganha pouco, para o pequeno poupador, tanto que 99% das cadernetas de poupança da Caixa Federal são de pequenos poupadores, que têm menos de 50 mil reais lá. Era o mesmo espírito que fez com que houvesse as caixas econômicas estaduais. Exatamente. Então, mas são tantos números, assim, são tantas coisas possíveis. Não estamos falando, vai quebrar o Estado, vai quebrar o sistema financeiro, como os bancos gostam de falar. Não estamos falando nisso, nós estamos falando em coisas que já podiam ter sido feitas há muito tempo. Aliás, Simone, esse é um esquema que eu quero, depois do nosso intervalinho aqui, voltar a falar sobre essa questão das empresas, do BNDES, com essa atuação nas empresas, né, que é uma coisa realmente muito grave que o governo tem que quebrar mesmo. Bom, o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados no bosque, e os pássaros ali cantando, né? Nós sabemos, né, que tinha um pássaro que cantava o hino do Grêmio, né, a calopsita, e esse Bernardone aí com a quadrilha dele lá foi lá e matou a coitadinha da calopsita. Luminária, iluminação técnica e decorativa, endereço na Quintino Bocaiúva 877, Venceslau Escobar 2150, telefone 3019-6877. Nós estamos naquela fase aí de viagens e gosto de relembrar para vocês isso aí, vamos enfatizar, né? E temos uma campanha de Detran, mais uma campanha aí tentando sensibilizar as pessoas. Suas viagens para a praia, na praia, volta, ida e tal, na sua ida para o interior, enfim, faça nas suas viagens, seja consciente. Se você beber, se você não tiver condições de dirigir, não faça isso. Dê a direção para outra pessoa e não provoque acidentes como estão sendo provocados aí por pessoas irresponsáveis no trânsito, não só aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas como em todo o Brasil. Vamos acompanhar essa mensagem do Departamento de Trânsito de Porto Alegre.
Beleza, é isso aí mesmo. Se você quer formação e informação política, www.pugina.org. Comentários, opiniões altamente intelectualizadas, todas comandadas por Percival Pugina, nosso companheiro aqui da bancada, que qualifica demais essa bancada aqui do Atividade. Site, blog, texto e imagens ilustradas. E outra empresa que orgulha o Rio Grande do Sul agora, que está aqui, né, se incorporando à cultura gaúcha, é a Cobasi. Com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais neste país, em 70 lojas espalhadas pelo Brasil. Agora 4 lojas em Porto Alegre. Seu animal está muito bem-vindo lá e tem várias opções para que ele possa ser amparado e ser alimentado com as rações mais importantes desse país, as melhores, de melhor qualidade, e seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais entre as pessoas e seus animais de estimação. Esta é uma excelente oportunidade e opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Faça como o Tony Blair, o cachorro da Simone Magalhães, que visita a Cobasi toda a semana. Cobasi, o shopping de seu animal. Bom, doutor Algair, a Simone estava conversando aí, eu acho que uma coisa importante, quero passar também para a bancada, essa questão dos bancos públicos. Nós sabemos que, por exemplo, acho que o banco público, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, não devia estar patrocinando clubes de futebol. Não. Petrobras patrocina clubes na Argentina. Entendeu? Essas coisas têm que acabar. O clube de futebol, por mais que nós gostemos, ele tem que se sustentar com as verbas que é a CBF, dos grandes jogos, da torcida e tal, e não de empresas públicas. A empresa pública tem outro viés, que é o de apoiar a pequena empresa, o empresário que está começando e tal. Doutor Algair, pela experiência que o senhor tem, pela visão empresarial que o senhor tem, que é notável, a gente conhece isso pela importância que a Algair hoje tem no Rio Grande do Sul e no Brasil, como é que o senhor vê essa mudança de rota, mudança de visão que o governo tem sobre os bancos públicos, sobretudo o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal? Olha, Silvio, se for confirmada essa linha, vai ser muito bom para o pequeno e médio empresário, né? Se bem que existem linhas de créditos para empresários de menor porte e elas são mais acessíveis em bancos regionais. Aqui, por exemplo, o Banrisul trabalha muito bem essa questão aqui no Rio Grande do Sul, né? E deveria ser repetido por esses bancos que têm uma expressão nacional, né? Porque, realmente, às vezes, um pequeno negócio ele inicia assim, com muito poucas condições de recurso, né? E se houvesse linhas menos burocratizadas, né? Mais acessíveis, teríamos uma proliferação maior de pequenas empresas que são, na verdade, os que geram o maior número de empregos. A coisa é muito mais direta, ele está empregando o vizinho, quem mora no seu bairro, quem mora na sua cidade, ali, né? Mas às vezes fica muito difícil e a pessoa tem um capital muito pequeno e um negócio às vezes engana muito porque parece fácil, a pessoa domina, sabe o que está fazendo, mas tem um monte de penduricalhos que vem por trás do negócio para que ele possa se firmar e dar certo e se tornar perene, que às vezes precisa de um tempo e um fôlego, né, financeiro que seria o momento do banco entrar, né? Valdir, uma coisa assim que o doutor Oscar aí mais ou menos encaminhou, o que eu acho que eu gostaria da tua opinião, do Perotto e da Simone, que é a seguinte, a Caixa Econômica, sobretudo a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, os dois grandes bancos públicos nacionais, cada um com um direcionamento e tal, eles foram usados, a Caixa sobretudo, para financiar os players do mercado internacional, JBS e tal, mas tinha um motivo para isso. Eu acho que ali é uma questão de usar esse dinheiro do banco público para uma interligação com essas grandes empresas para a locupletação do governo do PT, que sempre foi isso. Eu acho assim, que a questão dos bancos e do financiamento para pequenos empreendimentos, microcrédito e assim por diante, ela é uma parte de um processo que visa o crescimento econômico. Tá? Esse governo já se disse um governo liberal, então, que vai promover economia, livre iniciativa. E acho que tem uma série de coisas a serem feitas, tanto do ponto de vista do Estado quanto do país, como, por exemplo, a melhoria do ambiente de negócios. É muito difícil fazer negócios, abrir uma empresa,
a questão dos licenciamentos. Então, essa questão do financiamento ela é uma parte, digamos assim, do problema que aflige o empresário brasileiro. A questão dos impostos. Então, assim, há quase que um desestímulo, em realidade, naquele empreendedor que está iniciando o seu negócio e que começa a ter uma série de dificuldades para que possa ver o seu negócio prosperar. Não é por acaso que a grande maioria das empresas acabam sucumbindo menos de um ano após a sua instalação. Não é por falta de financiamento, há financiamento social. Claro que tu dissesse bem, o próprio BNDES foi usado como um grande balcão de negócios. A estratégia do governo anterior era promover e fazer crescer um conjunto de empresas que eram quase uma extensão do Estado. Né? Há uma série de informações, inclusive que o filho do Lula é o majoritário da empresa não importa. Né? Na verdade, esses bancos foram aparelhados para servir aquela estrutura de governo naquele momento. De poder. Tá? Né? Estrutura de poder. De governo naquele momento, exatamente. Peroto. Olha, hoje eu vi uma frase num programas que eu assisto aí, rádio, TV, já não lembro qual foi, que o governo está emprestando as taxas de juros para quem mais precisa são mais altas e bem mais baixas para quem não precisa. E se referia aos grandes empresários. Eu acho que aí, de minha parte, eu não sou economista e temos aqui na mesa dos bons, mas eu acho que não é bem assim. Desde que se gere emprego, se haja um comprometimento com o desenvolvimento e não seja para, como disse o Silvio, para se locupletar, para aparelhar companheirada e partidos, e sem um compromisso em gerar emprego, renda e, enfim, no final das contas, que vale a pena realmente investir numa JBS e que ela tenha um parâmetro de desenvolvimento, um compromisso e obrigações a cumprir. Do contrário, efetivamente, esses recursos são apenas para lavar dinheiro e para aparelhar partidos políticos ligados ao governo. Agora, hoje eu vi também uma outra frase, e engraçado que eu não consigo, eu ainda me considero jovem, Simone, mas eu não consigo geralmente lembrar, eu tenho perda da memória recente, sabe? Depois de 70 também eu anos, vi uma frase assim, ó, que aquela prosperidade da economia que o Brasil teve, que os pobres pegavam avião, é bom esclarecer que antes do Lula os pobres já pegavam avião. Só que agora os engenheiros estão trabalhando na Uber. E estão dirigindo táxi, que não há nenhum demérito nisso, mas olha bem, são engenheiros. Advogados também. Então toda prosperidade ela é falsa à medida que se esconde as coisas. E que os programas sociais são colocados sem um controle para que efetivamente a pessoa cresça. E no final das contas, a economia do país ela fica assim, engessada, com uma cortina de fumaça que a gente pensa que se desenvolveu o país, não se desenvolveu. Tá certo. Aliás, depois do próximo espaço aqui, nós vamos conversar sobre digamos assim, esse sopro que nós estamos tendo pela primeira vez no Brasil, de um liberalismo econômico, que vai ser uma coisa muito importante para todos nós. Pois a vida passa, só um pouquinho, Simone, a vida passa muito rápido, você sabe que a vida passa muito rápido, então, portanto, você tem que ter cuidado. Quando você vai dirigir, vai para a praia, vai para o interior, aqui e ali, obedeça a sinalização, se beber, não dirija, não use o celular ali, tá? Porque tem sido, segundo os especialistas, aí, motivo de muitos acidentes, mortes. Nós estamos matando muito nesse país em termos de trânsito. Cada um cooperando, a gente pode reduzir esses índices. Naturalmente, claro que é muito difícil baixar zero, mas reduzir a níveis suportáveis. É muito complicado, muito difícil ver as famílias perdendo seus entes queridos em acidentes de trânsito que podem ser evitáveis. A vida passa rápido. Mensagem do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul. Gairo, aqui, ó, tô com a caneta do Bolsonaro. Não, mas a tua é legítima. Não era legítima dele? Não, era outra linha. Descobriram, não, né? ele era outra marca que até agradeceram, né? Mas ele ficou como bico, Disparou as vendas da galera. Não duvido, né? O presidente usando. Agora, tem outros presidentes, claro, que usou, como é aquela Mont Blanc, qual é aquela que tu usa, aquela famosa? Nenhuma, eu uso o laptop. A famosa Bic. O chefe do cerimonial puxou o Mont Blanc assim, ele puxou a dele. Aqui tá. Bic escrita fina.
Aliás, quando eu sempre digo aqui, viu, Peroto, que eu nasci em Uruguaiana, e lá, quando eu comecei a escrever, aprender a escrever, o cheiro da tinta da Bic era fantástico. Eles tiraram o cheiro da tinta. Eu li alguma coisa há algum tempo atrás, eu até vou pesquisar isso, que os estudiosos detectaram que aquele cheiro da caneta viciava as pessoas. Eu acho que viciava mesmo, viciava em escrever. Em estudar. Em estudar, eu adorava o cheiro da tinta. Você que está aí, que tem mais de 50 anos, como eu, um pouquinho mais de 50 anos, deve se lembrar, o H, né? Dessa caneta. Silvio, o advento do WhatsApp, das redes sociais, elas tiraram o e-mail antes ainda, a nosso hábito de escrever à mão. Mas eu sou do tempo, claro que eu tenho bem menos idade que você, Silvio, mas eu escrevia cartas à mão, apaixonada. Como é que e ainda é? colocava um coraçãozinho e esperava a volta. Era bacana. Hoje eu nem sei mais escrever à mão. Tu escrevia também? Cara, Carta apaixonada? eu tenho uma pilha de cartas que eu e a Ana trocávamos enquanto eram namorados. Olha só. Que eu guardo até hoje, nós guardamos lá. Então, porque nossa ela morava geração- em Santa Cruz e eu em Porto Alegre, era por carta coisa. A nossa geração, Que coisa linda. tu tá fora, tu não é da geração maravilhosa, a geração dos anos 60 e tal. A gente namorava. Até hoje a gente cultiva esse hábito, né? Os caras se apaixonar por uma garota, uma mulher e tal. Hoje eu sou apaixonado pelas nossas esposas e tal, né? Lamentavelmente a minha já faleceu, mas de qualquer maneira a gente se comunicava pela escrita. Eu tenho carta quando eu era guri de 10, 12 anos, que eu escrevia. Lembra daquele tempo aquelas revistas? As revistas traziam, quero me comunicar com fulano de tal e tal. Escrevia à mão. Capricho, aquela revista. E aí tu escrevia. E eu me lembro, assim, deixa eu agora um minutinho para contar essa história. Eu conheci era 10, 12 anos, uma guria que morava em Itararé, em São Paulo. Eu me correspondi com ela uns 3 anos, mas eu chorava de paixão, nunca conhecia essa guria. Mas isso aquela geração teve, né? Depois eu conversando com pessoas da nossa geração, era normal isso aí. Foto, tu tinha que colocar a foto dentro do envelope, uma foto 3x4 dentro do envelope e mandar junto. É verdade. E depois esperando como é que ela era, depois, porque não tinha imagem Não, na exatamente. internet. Essa casamento era uma morena muito bonita, não sei o que ela achava de mim, né? Ela mandou foto para ti? Mandou? Mandou foto. Naquela época, naquela época, claro, a gente trocava foto. Né? Depois que o Silvio mandou a foto, acabou. Acabou a relação. Isso são meus amigos, né? Acabou bem fácil, mano. Meus amigos estão aqui, ó. Mas eu quero dizer o seguinte, naquela troca de época... cartas. A relação durou até ele mandar a foto. Eu olhava, até ela me conhecer, a relação mudou. Mas aqui, eu dá bola pra esses caras. São os amigos que eu tenho, né? Mas na verdade é o seguinte, ó, naquela época, a bola picando, né? Naquela época, a gente esperava o carteiro assim, olha, eu saía, o carteiro passava lá em casa tipo 1h30 da tarde e tal. E eu saía do colégio, almoçava e ficava na frente esperando o carteiro, porque vinha carta. Hoje em dia o cara tem pavor de carteiro, leva uma intimidação. O Silvio está dizendo uma coisa, esse momento do aguardar a resposta da carta era muito legal. Era né? fantástico, era fantástico. Nós vivemos na época. A dona Ana está nos assistindo lá em Rui Teixeira, pela internet. E ela sabe o que eu estou falando aí. Esse cara está até hoje apaixonado. Pessoal, olha aqui, a auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. 32166100, auxiliadora predial. Não deixe entidades congêneres aí encarregadas pelo seu negócio, não. Trate o seu negócio com qualidade, com confiança, que é transmitido e garantido pela auxiliadora predial. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida, claro, em valores éticos como transparência e responsabilidade, com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Aliás, hoje em dia, quando você vê uma garota, naquele tempo não acontecia isso, né? Basta achar que é linda e tal, dizer isso, você pode ser processado por assédio sexual. Esse mundo está muito complicado, né? A gente não pode achar uma mulher linda, dizer que é linda e tal, que... não sei como é que o pessoal está namorando, né? A sua cara tem que se drogar para namorar mesmo. Tá os dois drogados para namorar. Porque hoje tu não pode achar uma mulher linda, não pode fazer um galanteio e tal, que era natural, né? A minha geração se criou assim e nunca deu problema. A gente se encontrava e tem gente casada, morreram casados a vida inteira, tiveram a vida inteira. Mas hoje esse politicamente correto, que nós temos que destruir esta hipocrisia que está nos acabando com o romantismo, acabando com a vida normal entre as pessoas, a vida, enfim, pacata entre as pessoas, o companheirismo, está acabando está de politicamente correto, que nós sabemos muito bem que serve para um propósito, né, de destruir os laços sociais. Simone Magalhães, desculpa te interromper aquela hora, mas eu tinha que fazer o comercial.
Temos que pagar a fatura, né? A palavra é sua, Madame. Não, eu só queria complementar que a gente estava falando antes essa questão dos bancos, né? Os bancos públicos, eles têm que ter esse viés voltado para a população, principalmente a Caixa Federal. Por exemplo, a Caixa Federal hoje ela tem recursos subsidiados do Fundo de Garantia para fazer financiamento imobiliário, né? Tá aqui o Oscar, que trabalha nesse ramo. A taxa, né? Não sei se as pessoas sabem, mas o Fundo de Garantia, ele remunera TR. TR que está zero há muito tempo, mais 3% ao ano, ou seja, é quase nada, é muito menos do que a inflação. Ou seja, a Caixa pega esse dinheiro de graça e ela empresta a nível de mercado, a taxa de mercados, que é um recurso subsidiado. Ela compete, ela tem uns juros um pouquinho menor do que um outro banco privado que capta recursos no mercado livre. Então, assim, ó, e aí quando a gente vê os balanços, né, os lucros exorbitantes desses bancos, a gente entende. Então, eu acho que está na hora de voltar, esses recursos voltarem a aquecer principalmente a construção civil, que é um mercado que foi muito massacrado por toda essa crise. Tem ainda demanda, tem muita gente querendo comprar imóvel, mas ainda precisa melhorar o crédito para essas pessoas. E para isso tem a Caixa Federal, que tem recursos subsidiados para isso, que precisa ter uma taxa acessível. Não precisa de programa Minha Casa Minha Vida, não precisa. Ela por si só, por ser gestora de um fundo de garantia, que é um volume absurdo de dinheiro, ela poderia estar resolvendo esse problema. E aí, a mesa quer comentar alguma coisa? Ela ganha? Não, dentro dessa linha que comentou a Simone, pela experiência que eu tenho com a Caixa Federal, ou pelo menos essa região de Porto Alegre, vai até Novo Hamburgo, tem uma equipe muito focada em tentar ajudar o empresário, tentar viabilizar os financiamentos. Né? Claro que eles têm limitações dessas taxas de juros que vêm de Brasília, né? Mas isso, realmente, eu tenho que dizer aqui que, parabenizar que a Caixa está muito bem servida do pessoal que lida com essa parte aqui de viabilizar projetos, estudar se é também viável para a Caixa, né? Porque às vezes tem projetos que não se viabilizam e pode ser um tiro no pé para o empresário, né? E eles também têm condições de dar assessoria nessa parte. Equipe, né? Essa crítica que eu faço para a Caixa não é das equipes. Eles têm ótimas equipes. É o sistema da Caixa. Sim, mas esse sistema pode ser adaptado para cada região e dependendo desse pessoal, de estudar a viabilidade, analisar o projeto, ver as linhas de crédito, eles mudam de região para região no Brasil. Tem regiões que priorizam grandes projetos, não querem saber do pequeno. Tem outros que só o médio e o grande, e outros olham para todos os setores. Se hoje nós falarmos de sistema financeiro de habitação, né, e tu olhares as taxas da Caixa e as taxas de outras instituições, ela não é muito diferente. E eu acho que ela deveria ser muito diferente. Simone, o problema todo que eu vejo não está na taxa de cada banco. Nós tínhamos aí, até 2 anos atrás, nós tínhamos uma taxa de juros em torno de 14,75, chegou, não? Selic? A Selic, 14,75 em 2008. Aí o juro do banco, com 14,75, girava entre 16%, 15% a taxa de empréstimo, tá? Para as empresas, tá? Agora a Selic veio a 6,5% ou 6,75%? 6,5%. 6,5%. Está em 12%. Eles estão ganhando muito mais dinheiro agora. O spread aumentou. Eles estão com uma margem muito maior em cima Não, né, com certeza, mas assim, ó, na questão do sistema financeiro de habitação, a Caixa não capta dinheiro do mercado. Ela capta num fundo de garantia que ela paga 3% ao ano. Mas a própria captação do mercado, se nós formos investir, eles vão dizer que a Selic está muito baixa, eles vão pagar 4%, 3%, 2%, 1,5%. Não, claro, porque... Vão repassar 12%. Então é isso, mesmo pegando no mercado, os bancos ainda estão ganhando muito. Não, sim, olha o ranking. Se tu pega as 10 empresas mais lucrativas no país, 8 é banco. Né? E o mais interessante, ontem eu terminei um laudo de um cliente e aí eu estava fazendo um estudo um pouco mais aprofundado da questão de bancos
E o banco, por acaso, que eu estava trabalhando era a Caixa Federal. A Caixa Federal, quarto lugar de maior lucro do terceiro trimestre de 2018 e quarto lugar com o maior nível de reclamação que tem o Banco Central, tem essa informação, está disponível lá. Quarto lugar em reclamação, e sabe qual a reclamação, a primeira reclamação? Falta de informação. É um problema sério. Isso é horrível, né? Eu acho que essa questão, o governo vai tocar muito forte, muito fundo nessa questão dos bancos, né? Mas vocês aqui vão dirigir, vão para a praia ainda, agora o pessoal está se movimentando muito, vamos cuidar e vamos ficar atentos a esta nova mensagem do Departamento de Trânsito de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, porque a vida passa tão rápido, então não coloque em risco a sua vida, a vida da sua família, não infelicite a vida de você, a vida da sua família e tenha responsabilidade ao dirigir. Acompanhe a mensagem do Detran. Realmente muitas vidas, inclusive a sua, estão em suas mãos, né? Então, cuide sempre ao dirigir. Vamos conversar agora sobre o Banrisul, né? Porque o Banrisul tem uma série de matérias, aí agora inclusive vinda lá do futuro governo, dando conta de que o governo do Rio Grande do Sul vai ter que privatizar o Banrisul. É uma questão que vai ter muita polêmica, muitos desdobramentos aí por aí. O Rio Grande do Sul é muito apegado, há uma tradição muito, é nosso, o Banrisul, que é um grande banco, um banco de alta lucratividade, que faz um papel com um discernimento muito grande, está em tudo que é lugar, o Banrisul ajudou muito a economia, ajuda muito a economia do Rio Grande do Sul, e essa questão aí política vai ter que ser resolvida. Mas eu acho que o povo gaúcho gostaria de que o Banrisul realmente continuasse de posse do governo do Rio Grande do Sul, porque é um banco de rentabilidade e tem uma capilaridade na economia extraordinária. O retorno que o Banrisul dá para o Estado é muito grande. Vamos acompanhar essa mensagem do Banrisul que não deixa você perder o sono, mas realiza o seu sonho. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Valdir Benquese, o que tem de novidade aí? Uma notícia fora até da economia, né? Quer dizer, economia de maneira geral. Internacional hoje que confirmou seu ingresso aí no mercado, aquisição pelo Mercado Livre de Energia. Esporte Clube Internacional. Gasta entre 400 e 450 mil reais mês ali no complexo Beira-Rio de Luz. E não irá mais adquirir energia da CEAD, né, que é a CE distribuidora, e foi assessorado por uma empresa, uma consultoria, está adquirindo então pelo Mercado Livre, estima aí economizar pelo menos R$1 milhão por ano em energia elétrica. A piada, né, vou reproduzir, é o seguinte: o Internacional pode fazer porque o estádio é próprio, né, mas eu acho que não tem nada a ver. Agora tem um aqui que está dizendo mas que é o seguinte... Válida, mas é válida. Tem um aqui que já mandou dizer o seguinte, ó. Aqui, ó. Tem um aqui, Peroto, vamos nos defender. Tem um aqui que já mandou isso aqui que estava falando, que ela mandou assim, o Inter acho que tem que passar área de energia, para o futebol não dá mais. O Silvio, deixa eu aproveitar uma carona nesse assunto que ele traz aqui, acho que é muito interessante. Eu, durante uns 10 anos, eu fui conselheiro do Conselho de Consumidores da RGE, da CE, da CE, RGE e AES Sul. E era tanta comissão para e aí eu representava a FAMURS e a Confederação de Municípios, porque é o Conselho de Consumidores que foi implantado, né, a partir do novo marco regulatório dessas empresas, quando foi criada a ANEEL, inclusive, né, essas agências reguladoras. E participava desses congressos nacionais da ANEEL e do Operador Nacional do Sistema. Eu acho que esse consumidor livre, essa possibilidade do consumidor ser livre, eu acho que até tende a se destacar mais agora, nesse novo governo,
Isso segue uma tendência mundial. Olha que legal, Silvio, a gente poder escolher quem vai fornecer para você. E começou com os grandes fornecedores, agora os menores já estão indo. Os consumidores. Consumidores menores. Inclusive, a gente estava tentando com que as prefeituras pudessem utilizar na iluminação pública, ser consumidor livre. Consumidor livre vai ao mercado e você vai escolher. Aí você vai aproveitar a linha de transmissão daquela empresa, lá você vai pagar esse pedágio, mas você vai pagar um custo onde tu vai no mercado concorrer. Isso é bacana. Isso é liberalismo, isso é crescimento. Eu gosto. É isso que falta. Eu acho que nós estamos caminhando para uma situação de que nós vamos ter uma desconcentração e descontração de todo o sistema econômico, que está muito atrelado ao Estado. O Estado hoje, nós sabemos, é muito maior que a sociedade, né? O Estado brasileiro hoje, ele se agigantou, tanto é que os números estão aqui, número de funcionários, mais de 1 milhão de funcionários públicos no Brasil. Quer dizer, se vou pegar o Estado aqui do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa do Estado tem mais de 2.500 funcionários por aí. Não tem cadeira para 1.000 caras trabalhar lá. Quer dizer, então, isso aí não é só nas estatais, mas é nas instituições, na área da justiça, legislativo, nas câmaras municipais, nas prefeituras. Isso. Quer dizer, tudo isso tem que haver uma conscientização de que tem que enxugar isso, né, Ogari? Porque senão não tem sem como. dúvida. Poucas empresas multinacionais têm esse número de funcionários administrativos. Vai pegar uma GM, essas empresas grandes aí não tem. As atividades meio, né? Então é muita gente para o pouco que tem de retorno para a população, né? Mas essa questão da energia, e vocês dominam melhor o assunto, mas já tem empresas que estão vindo porque já estão visualizando no Brasil um mercado muito grande. É um ambiente melhor. Empresas muito baratas aqui para serem adquiridas nesse momento, pela crise, né? E isso vai mexer muito com esse mercado de energia. E essa questão que já está chegando até a própria residência. Tu coloca painéis solares e tu consegue, dentro do teu CPF, a energia para a tua residência, mais a casa na praia, aquela questão toda. E isso já está mexendo muito com o mercado tradicional, que olha, só tem aquela opção, que é aquela concessionária da minha cidade. E isso aí mexe muito, né? Mexe muito nos interesses das corporações, né? Nós vamos conversar agora sobre a questão da justiça do trabalho, mas em todas as áreas da atividade, inclusive na energia, né? Aquelas corporações que acham que o Estado tem que dar água, tem que dar energia e tal. E é por isso que o Brasil está quebrado, é por isso que mais de 70% dos lares brasileiros não tem saneamento básico. Né? Então, nós temos que quebrar toda essa lógica e reimplantar uma outra lógica, né, Valdir? É verdade, né? Houve uma tentativa aqui no Estado, inclusive, do governador anterior, né, governador Sartori, de privatizar a CE, e segundo consta, havia empresa interessada do exterior, né, CE, CRM e Sulgás. Eram as 3 empresas a serem privatizadas no segundo semestre do ano passado. Né? Havia um interesse muito grande na CE, enquanto a CE ainda detém, né, a concessão pela ANEEL, certo? Que ela pode perder, até porque ela tem alguns indicadores que são muito falhos. Tá? Então, a Assembleia Legislativa votou contra essa privatização. Nós podemos ter, nesse momento, a CE já em processo aí de transferência para um grupo privado, o que, na minha avaliação, é o que vai acontecer inevitavelmente. Se não, pode ir de graça. Pior. Né? E o Estado fica com passivo. Agora, só uma observação. Alô, Romildo Bolzan, se o Internacional pode ser consumidor livre, leva essa ideia para o Grêmio também. Eles copiam tanto a gente o tempo todo. Vamos levar agora essa questão da energia vamos copiar uma do Inter, né? Uma só. Né? Fora da área do futebol, né? Que é fora da área do futebol, nós podemos copiar ele, né? O Pedro é muito engraçado. No futebol não dá, né? Mas, Silvio, antes que passe para a Simone, na questão do Banrisul, eu não sou favorável à privatização. Não, eu não tenho uma posição ainda, eu estou dizendo assim, que há uma pressão do governo. Porque eu acho que é um banco tão... Ele é um banco, embora tenha economia mista, é um banco tão redondo, ele está tão certinho. Ele tem uma capilaridade muito grande, né? Ninguém quer a Corsã, estão querendo o Banrisul. Claro, que é o filé, né? Então essas questões que tem que ser melhor pensada mesmo. O problema não é esse, Oscar. Para você rolar a dívida, negociar a dívida, você tem que dar garantia. A única coisa que garante é o Banrisul. A única coisa que sobrou. Pela efetividade, por ser um banco que tenha produtivo. Então, o que acontece? Se porventura, aí é a mesma questão do que ele falava, que nós podemos perder, a CE vai de graça, vai falir, vai haver intervenção e não se vende para ninguém, graças a essa birra de não vender.
Se o Estado não conseguir solucionar seu problema, o Banrisul acaba indo de graça ao Algair. Esse que é o problema. Vamos torcer que não. Agora a dificuldade é essa. Você tem um patrimônio na tua empresa, que ele sustenta um grande empréstimo. Aí você é inadimplente, não paga aquele empréstimo. Aí você só tem aquele patrimônio, mas esse eu não vou vender. Esse é um carro que eu tenho antigo, é uma relíquia, eu não vou vender. E vai prolongando, vai aumentando um bolo de neve a tua dívida até que eles vêm e te tomam aquele carro. Esse é o risco que a gente pode correr. Isso tudo aí decorre do quê? Daquilo que nós sempre discutimos aqui, esse programa sempre se caracterizou por isso, da ineficiência do Estado. Quer dizer, levaram o Estado à falência. Inchado. Um Estado. Veja bem, o Brasil teve 4 governos do PT. Nós tivemos 2. Um já destruiu o Rio Grande, imagina 2. Quer dizer, nós, gaúchos, temos que pensar um pouquinho mais. Quer dizer, esse tipo de governo socialista, que destrói o Estado em favor dos seus partidos, da sua ideologia, não pode mais sobreviver no país. Nós temos que ter um pouquinho de consciência. E me parece que agora a sociedade começou a ter essa consciência, né, Simone? Porque, na verdade, o Estado tem que ser eficiente, porque o Estado sendo eficiente, ele vai ser do tamanho que é necessário e vai devolver para a sociedade aquilo que a sociedade precisa. Já dizia John Maynard Keynes, né? O Exatamente. Estado é o responsável da geração de emprego, né? Keynes, um grande economista do século XX que a gente estudou muito, mas não do Estado criar emprego, mas o indutor. O indutor. Gerar situações para que o emprego possa ser gerado. E isso que a gente precisa. O Banrisul, tu falaste na questão da privatização do Banrisul. Eu acho que o Banrisul ele é um banco que ele já surfa nessa população menos abastada. Tu não vê o Banrisul com lucros exorbitantes, mas o Banrisul ele se paga. Então, eu também concordo, eu acho que tem muitas outras empresas, aliás, eu acho que tanto o Estado do Rio Grande do Sul quanto o nosso país tem muitas empresas para serem privatizadas, milhares, eu não vou recordar o número, acho que de repente tu recorda, a quantidade de imóveis que o governo federal tem, que foi outro número, não lembro quantos mil imóveis que não estão sendo usados e quantos outros mil estão sendo alugados, eles pagam aluguel. Então, assim, são uns números que a gente às vezes nem acredita, mas para que tem esse monte de imóveis? É muito questão de fechado. racionalizar o uso. Exatamente. O Rio Grande do Sul, só para vocês terem uma ideia, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul tem imóveis, tem metade de um apartamento. Vocês acreditam nisso? Metade de um apartamento. Tem box de garagem. Então, assim, mas para que isso? Até motéis. É uma série de coisas que tu pensa, não, o governo tem os prédios públicos. Não, muitas vezes onde o governo está instalado não é dele, ele está pagando aluguel. E os imóveis estão sendo invadidos, estão sucateados, porque ninguém dá bola. Quer estar num lugar bonito, aqui não me serve, aqui estava o governo anterior, eu vou para esse, agora eu quero ir para um outro lugar. É um absurdo, assim, a quantidade de coisas que nós somos lesados, porque nós que pagamos por tudo isso. Então, a hora que começar a vender empresas do BNDES, que o BNDES começar a pagar o que ele deve para nós, né, para o Estado, privatizar essas empresas, vender esses imóveis, esse déficit que a gente tem, ele vai virar rapidinho. Não só a venda, mas também esse corte, esse enorme corte de gasto que está tendo. Eu quero ver, assim, daqui a 6 meses, né, como o Oscar falou muito bem, o governo é que nem um time de futebol, ele precisa de um tempo de adaptação. Então, vamos dar esse tempo de adaptação, mas eu quero em julho vir aqui e dizer, gente, lembra lá em janeiro, quando nós falamos em tais coisas, isso aconteceu, porque a gente precisa trazer essas informações aqui, porque o nosso espectador, ele merece essa informação. Eu tenho a impressão, e aliás a internet, o WhatsApp deu uma grande lição para nós, pode ter fake news e tal, mas ele democratizou a informação e destruiu aquela informação da grande mídia, que nós vimos agora, né? A grande mídia é fake news também, ela faz fake news editorialmente, de outra maneira, de maneira mais pomposa, de maneira mais institucional. A grande mídia faz isso, como a Rede Globo, a Globo News e a TV Globo. Fazem isso de maneira... aliás, hoje nem é tão muito escondida, ela faz claramente, através de seus comentaristas, noticiário
tendencioso. Então a Globo faz isso e as grandes emissoras fazem isso. E o WhatsApp, hoje, a internet propiciou que nós quebrássemos isso e a população se manifestasse. Então eu creio, viu, Peroto? Já lá vamos no caminho para o final do programa, quero a opinião de cada um de vocês rapidinho. Eu creio que nós estamos tendo uma nova consciência da população em função daquilo que ela tem que se manifestar e influir no governo que ela quer. Sabe que teve o Cabo Daciolo, ele fez mais voto que muita gente tradicional, que gastou milhões na campanha O política. próprio Bolsonaro, né, se elegeu. Eu já nem quis dizer o Bolsonaro para não parecer que eu sou tendencioso, né? Mas o PT gastou, o Haddad gastou 30 milhões de reais. E aí o que tu dizias, eu endosso e digo que a imprensa, a grande imprensa, ela não manipula mais. Mesmo que tente manipular, mas ela já não forma a opinião como formava antes. Já não elege gente como elegia antes. Lembra da briga do Brizola com a Globo? Caiu o Brizola. Valdir Biquesi. Eu acho que essa questão, só para a questão aí da privatização de empresas públicas, eu acho que nós temos que entender qual é o Estado que nós queremos. Né? Se é um Estado que muitas vezes precisa drenar recursos de investimentos em áreas essenciais como saúde, educação, segurança, para sustentar a empresa pública deficitária, esse é o Estado que nós queremos, é contra isso que eu sou contra. Em termos de privatização, acho que tem muitas privatizações a serem feitas tanto no Estado do Rio Grande do Sul quanto no país. Acho que isso tem que ser organizado, tem que ser estruturado, tem que ser pensado. Agora, esse negócio do Estado ter empresa daquilo, empresa disso, empresa de lá, não funciona mais. Até porque está provado, né? Os últimos governos demonstraram isso. Essas estatais são grandes cabides de emprego. Não servem para nada que não seja para sustentar um governo muitas vezes inoperante e incompetente. Meio minuto para... Não, só então desejar um bom 2019 para o nosso público aí da atividade, né? Que é o primeiro programa que eu participo aí em 2019. E dizer que a nossa expectativa continua igual para o novo governo. Fazemos votos que esse governo nos traga tudo que foi colocado em campanha. Que foi prometido, né? Que aliás que despertou a população, né, Gaia, para que ela pudesse apostar num governo que fizesse exatamente o contrário daquele que nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando para um socialismo. Aliás, tanto é verdade que os camaradas lá no Fórum de São Paulo criaram a URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que copia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E tem gente que diz que o comunismo morreu. Não morreu e nós estávamos caminhando para ele. Mas graças à nossa conscientização, nós vamos... Bandeira vermelha só para vocês, que é colorado, que a bandeira do Brasil é vermelha, é verde e branca. Para mim, nem essa. Verde, azul e branca. Eu nem essa quero. Nem essa, eu também. Nem, claro. Não, mas para eles, vou dizer. Para eles. Simone, 30 então, segundos. Segundos que me faltam, eu quero mandar um abraço para o meu cliente, o doutor André Gustavo, que está nos assistindo lá de Macapá. Obrigado, doutor André, elogiou o programa, primeira vez assistindo o nosso programa aqui. Um grande abraço. Obrigado, Peroto, Bianchesi, Oscar Algair, Simone Magalhães. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui na RDC TV, no programa Atividade. Uma boa noite, bom sono e até amanhã.